Fala rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui. Hoje a gente vai fazer uma análise dos jogos desse sabadão. Tem campeonato italiano, tem campeonato espanhol, muito jogo da Premier League. Também tem uns joguinhos no estadual aqui que eu separei pra gente e achei bem interessante, rapaziada. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Bora pra cima, vamos chamar esses greens aí que o fim de semana tá lotado de jogos bons. E o primeiro jogo que a gente vai comentar é o jogo da Napoli que enfrenta o Genoa fora de casa, rapaziada. Napoli atualmente aí na terceira colocação desse campeonato. Só falando para vocês aqui, a gente vai dar uma analisada em jogo por jogo, ver aqui quais são os melhores mercados para cada partida e no final do vídeo eu vou soltar um bilhete pronto para vocês e um bingo de 15, fechou, rapaziada? Mas aqui voltando ao assunto da Napoli, ela tá indo na terceira colocação, enfrentando o Genoa que tá na 16ª colocação aqui. Napoli vem bem no campeonato, tá aí a 9 pontos da Inter, que tá disparado na liderança ali com 5 pontos de diferença. Jogando dentro de casa, o Genoa vive um momento meio inconstante ali, tinha vindo de 3 jogos sem ganhar, conseguiu 2 vitórias, uma contra o Bolonha e outra com o Cagliari. Napoli fora de casa, também vem de 3 jogos sem vencer, tem que levar em consideração que são jogos da Champions ali, né? Juventus. Empatou com o Inter e empatou com esse time aqui também, rapaziada. Perdeu 2 jogos fora, 3 jogos fora, um pro Bolonha, um pro Benfica e um pro Udinese. Ganhou 4 jogos aí e empatou 2 nos últimos 10 jogos isso. Só que nessa atual colocação do campeonato aqui, rapaziada, a Napoli na terceira colocação, não podendo perder jogo, ó. Senão o Roma encosta, pode até ultrapassar ali, se possível, por causa do saldo de gols. O Como também pode encostar. Então a Napoli não pode perder esse jogo para o Genoa fora de casa. Se quiser continuar nessa briga aqui das 4 primeiras colocações aí, buscando a vaga na Champions League. Tá pagando uma odd de 1,95 para Napoli. Eu acredito que um dupla chance a favor da Napoli nesse jogo é muito interessante. Napoli não vai perder para esse Genoa, rapaziada. Você pode ver que em confronto direto aqui, na maioria das vezes a Napoli ganhou. Foi 2 vitórias da Napoli, 5 e 3 empates nesses 5 confrontos aí que eles tiveram. Acho difícil demais a Napoli perder pro Genoa fora de casa. O Genoa é um time muito ruim, mano. Média de gols aí, 2,6 a favor do Genoa, 2,0 aqui nos jogos da Napoli. Vocês podem ver que o over 1,5 aqui tá com 75% de probabilidade. Isso está dizendo que nos últimos 10 jogos a Napoli saiu em 7, nos últimos 10 do Genoa saiu em 8. Juntando os dois aí, dá uma probabilidade de 75%. E escanteios, rapaziada. Campeonato italiano não é muito bom para escanteios. Pode ver que as médias dos dois times aqui bem baixa. 7,8 em geral do Genoa, 7,5 em geral do Napoli aí. A gente pode ver até escanteios no primeiro tempo, 3,4 e 3,7. Mas olha para você ver as médias aqui, ó, bem ruins. Nos últimos 10 jogos aqui saiu mais de 6,5 escanteios nos jogos dos dois times aqui só 6 vezes. Então, tipo assim, 4 jogos dos últimos 10 não saiu nem 7 escanteios na partida. Então é bom dar uma recuada aqui nesse mercado, rapaziada. O que eu falei para vocês, o que eu acho interessante nesse jogo aqui é uma dupla chancezinha mesmo da Napoli. Acho que a Napoli não perde esse jogo pro Genoa, não. O Genoa é um time muito fraco, rapaziada. O segundo jogo que a gente vai dar uma olhada é nesse jogo do Barcelona. Odds completamente esmagadas aí, né, tropa? Pagando 1,14 pro Barcelona ganhar esse jogo e pagando 15 para o Mallorca ganhar. Barcelona vem aí de um momento incrível dentro de casa. Nos últimos jogos aí são só vitórias. Nos últimos 10 jogos do Barcelona em casa, ó, tudo V. Ganhou de todo mundo dentro de casa e esse Mallorca fora de casa vem assim, ó. Derrota, empate, derrota. Então, claramente o Barcelona deve atropelar nesse jogo. Vamos olhar as médias de gols aqui. 3,5 nos jogos do Barcelona, que é um time que sai muitos gols nos jogos do Barcelona. Muito jogo ele toma gol também por causa daquela linha ofensiva dele, mas sai muito gol. Mallorca 2,6, 1,5 gols nesse jogo é muito bom, mas as odds também devem estar um pouco baixas para isso. Vamos ver aqui no primeiro tempo, que é algo a ficar de olho no ao vivo, tropa. Bom ficar de olho no ao vivo. O jogo começou ali, não tiver saído gol com 15, 20 minutos ali, pegar para sair um golzinho no primeiro tempo. O Barcelona tem média de quase 2 gols aí no primeiro tempo nas suas partidas. Mallorca 1,3. Então, olha para você ver, nos últimos 10 jogos do Barça, em todos saiu gol no primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos do Barça, em 8 saiu gol no primeiro tempo. E os últimos 10 jogos do Mallorca, em 7 saiu gol no primeiro tempo. Então é bom pra caramba mesmo. Muito interessante esse estilo aqui de entrada também nesse jogo, tá? Golzinho no ao vivo, rapaziada. Escanteios, esse jogo aqui também tem médias altas, esses dois times. O Barcelona faz 7 escanteios por jogo a favor, ó, tem uma média total de 10,2. O Mallorca aí oferece 6,1 escanteios para seus adversários.
E faz 4,2, gerando uma média de 10,3 também. Vamos ver aqui como que tá os escanteios em geral, pra você ver aqui, ó. Nos últimos 10 jogos de cada uma, em 8 saiu pelo menos 9 escanteios do Mallorca, em 9 saiu 9 escanteios do Barcelona. Então, over cantos aqui, over 2,5, over 7,5 também é muito bom. Mas pra mim, a principal entrada pra esse jogo aqui, rapaziada, seria o handicapzinho menos 1,5 pro Barça, tá? Que é pra ele ganhar por 2 gols de diferença. Acho muito tranquilo, até porque esse Mallorca é muito ruim fora de casa, como eu já mostrei pra vocês aqui, várias derrotas. Só tem 3 vitórias aqui, mas contra, assim, times bem ruins. E o Barcelona dentro de casa, rapaziada, só em 2 desses 10 jogos aqui que ele não ganhou por 2 gols de diferença, que foi contra o Real Madrid, né? Então, tipo assim, tranquilo ele não ganhar por 2 gols de diferença. E um jogo da Champions League que ele começou perdendo e teve que virar, que foi esse contra o Eintracht Frankfurt, rapaziada. Fora isso, todos o Barcelona ganhou por pelo menos 2 gols de diferença aí. Então acho o mercado interessantíssimo para essa partida também. É o handicap menos 1,5 do Barcelona. Outra entrada que a gente vai dar uma olhada aqui agora, rapaziada, é o jogo do Wolverhampton contra o Chelsea. O Chelsea que vem aí de uma derrota para o Arsenal na Copa da Inglaterra, bem desclassificado, foi desclassificado aí do campeonato, vai ter que buscar aí uma recuperação, e esse eu acho que é um ótimo jogo de recuperação. Um jogo um pouco duro, mas está jogando contra o lanterna da competição. Wolverhampton é simplesmente o pior time dessa temporada na Premier League. Pode ver que está na última colocação, tem só 8 pontinhos os coitados, 8 pontos, ridículo. O Chelsea está aí com 40 pontos na quinta colocação do campeonato, rapaziada. Então, esse jogo aqui para mim é tranquilamente uma vitória do Chelsea, tá? Não vai ser jogo fácil, mas são esses os tipos de jogos que o Chelsea ganha. O Chelsea não ganha jogo tranquilo, jogo que tá de boa, os caras complicam. Mas esses joguinhos assim, mais ou menos, rapaziada, Chelsea joga bola, tá? Joga bola. Aí, ó, West Ham, Crystal Palace fora de casa, Pafos, não perde pra esses timinhos assim. Agora, esses outros jogos aí, se pegar um Aston, um Manchester United, um Tottenham, os caras parecem que voam, mano. Vamos ver o Wolverhampton dentro de casa, rapaziada. Ele vinha aí de simplesmente 5 derrotas consecutivas, conseguiu ganhar 2 joguinhos ali, o joguinho ali na Copa, ganhou o joguinho do West Ham, empatou com o Newcastle, depois perdeu pro Bournemouth dentro de casa. Chelsea fora é bem inconstante, esse jogo aqui da Copa da Inglaterra que perdeu, mas tinha 3 vitórias consecutivas fora de casa, tá? Crystal Palace, Napoli e esse joguinho aqui na Copa da Inglaterra também. Aí tinha acabado perdido pro Fulham ali, empatou com o City, teve uma derrotinha contra o Atalanta ali na Champions, mas o Chelsea fora de casa não é um time tão ruim assim. Na quinta colocação precisa ganhar, né? Garantir uma vaguinha na Champions para não ficar correndo risco demais. Até porque o Liverpool tá na cola, o Brentford tá na cola. Então tem que ficar esperto. Não acredito que o Chelsea perca esse jogo, não. Pagando uma odd 5 ali pro Wolverhampton e 1,66 pro Chelsea. Olhando as médias de gols aqui, 3,4 no Wolverhampton e 3,2 no Chelsea. No primeiro tempo, média de 1,7 no Wolverhampton e 0,9 no Chelsea. Mais um jogo para ficar atenta aí. Outra coisa boa provavelmente deve ser esse 1,5, que os últimos 10 jogos de cada um aí, em 8 saíram, né, tanto do Chelsea quanto o Wolverhampton. Então, atentos a esse 1,5 também pode ser interessante. Agora, escanteio já não é tão bom assim, média do Chelsea 8,5, Wolverhampton 9,1, abaixo aí dos times que tem como o Barcelona, que tem aquela média altíssima de escanteios, o Barcelona faz 6 por jogo, só a favor. A gente pode ver aqui que não saiu 9 escanteios nos jogos do Wolverhampton nem do Chelsea 6 vezes das últimas 10, não bateu nem 9 escanteios nos jogos. Então, tipo, quase nunca sai mais de 10 escanteios, então é melhor dar uma segurada aí em questão de escanteios, rapaziada. Outro jogo para mim que deve ser tranquilamente uma vitória do time favorito é esse Manchester United pegando o Tottenham dentro de casa. Tottenham acabou, né, tropa? Não tem muito o que falar. Esse Tottenham jogando fora de casa vem nessa capengação, ganhou 2 jogos apenas dos últimos 10, empatou 3, perdeu 5. Manchester United em casa vem de 2 vitórias boas, uma contra o Fulham e uma contra o Manchester City, que são o segundo e o sétimo colocado aí da Premier League. Tiveram jogos difíceis que perderam pro Brighton, empatou com o Wolverhampton aí, que era o último colocado da competição, estava pagando odd 7 pro Wolverhampton e o Manchester United não conseguiu ganhar, mas teve apenas 2 tropeços aí, né, de derrotas mesmo. Foi só contra o Brighton e contra o Everton. O Manchester ocupa aí a quarta colocação da Premier League, enfrentando o Tottenham, que é o 14º ali, já não briga para mais nada praticamente, é meio de tabela. E ponto final. Joguinho bom para over 1,5 também. Médias aí nos últimos 10 jogos de cada uma das equipes, bateu 8 vezes esse over 1,5. Média de 3,2 gols por jogo do Manchester United, 3,4 no Tottenham. Interessante demais esse over 1,5. Mas ressalto para vocês que Manchester United não perde essa partida, rapaziada. Escanteios, o Manchester é um pouco melhor. O Tottenham é simplesmente horrível no mercado de escanteios, 7,6
nos jogos do Tottenham e 9,2 nos jogos do Manchester United. Então, para esse jogo aqui, eu acho melhor ficar de olho na vitória do Manchester United e no over 1,5 gols, tropa. Outro jogo que muita gente não vai dar atenção, mas eu acho que um ótimo jogo nesse campeonato aqui vai ser o jogo do Aston Villa contra o Bournemouth. O Bournemouth conseguiu emplacar algumas vitóriazinhas aí, ganhou do Tottenham e ganhou do Liverpool. Então, isso fez com que a odd dele fosse lá para cima, dessa equiparada com Aston Villa, pagando uma odd de 2,75 pro Bournemouth e 2,45 pro Aston Villa, que é o terceiro colocado dessa Premier League, mano. O Bournemouth, apesar de ter ganhado esses dois jogos aí, não é um time bom assim, olha dentro de casa. Antes disso, tinha perdido pro Arsenal, empatado com o Burnley, empatado com o Chelsea, perdido pro Everton, empatado com o West Ham, cara, que tá, tipo assim, na 18ª colocação do campeonato. Ganhou dois jogos ali, que foi uma do Fulham e do Nottingham Forest, e tinha empatado com o Newcastle também, tropa. Então, não confio de jeito nenhum nesse Bournemouth. Pra mim, Aston Villa vai ganhar esse jogo aqui com tranquilidade também, rapaziada. Talvez não ganhe, mas um dupla chance a favor do Aston Villa é muito bom, é muito tranquilo para esse jogo. Dupla chance do Aston Villa vai estar pagando uma odd boa, já que tá a odd 2,45 aqui pro Aston Villa. Vocês podem ver o Aston Villa fora de casa só perdeu um dos últimos 10 jogos. São 8 vitórias fora de casa nos últimos 10 jogos, rapaziada. Então, uma das coisas que esse time mais é forte, o que mais tem feito ele ficar nessa posição do campeonato, que é em terceiro colocado, é essas vitórias fora de casa, mano. Simplesmente 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota, rapaziada. Vamos olhar a média de gols aqui. Média de gols 2,8 nos jogos do Bournemouth, 3,2 nos joguinhos do Aston Villa, rapaziada. Over 1,5 bom para esse jogo, mas não é o melhor dos mercados, não. Nos últimos 10 jogos bateu 8 no Aston Villa e 7 no Bournemouth. Escanteios, os dois times têm média mais ou menos, 9 escanteios para cada um por jogo aí. Não costuma sair muito escanteio nos jogos dessas equipes. A gente pode ver aqui 8,5, por exemplo, saiu 50% das vezes só nos últimos 10 jogos. Então, não é confiável. Para mim, a melhor opção para esse jogo aqui é o dupla chance a favor do Aston Villa. Agora o poderoso Arsenal, o timaço, tem jogado muito essa temporada, vai enfrentar o Sunderland dentro de casa. O Sunderland ocupa aí a 8ª colocação do campeonato e a odd do Arsenal tá 1,20, tropa. 1,20 odd do Arsenal aqui é foda. E o que eu acho bom para esse jogo, tropa? 1,5 gols vai estar muito interessante. Eu vou mostrar vocês aqui, ó. O Arsenal dentro de casa só não bateu 1,5 gols duas vezes. Foi no jogo contra o Liverpool e esse último jogo contra o Chelsea, que era um jogo de Copa, que eles fizeram 1-0 ali, ficou segurando. Então poderia ter saído mais gols assim. Já olha esse Sunderland fora de casa, mano. Os caras conseguem estar na 8ª colocação, ganhando só um dos últimos 10 jogos fora de casa. Isso é bizarro. Empata, perde, empata. Loucura. Mas vamos dar uma olhadinha nas médias de gols aqui, ó. Pra vocês verem, Arsenal tem uma média de 3 gols por partida, Sunderland 2,2. Nos últimos 10 jogos bateu em 8 de cada um esse 1,5 gols. Aí eu acho que já fica interessante você colocar o Arsenal para vencer e mais de 1,5 gols, que pega uma oddzinha melhor, porque só o Arsenal para vencer vai estar pagando uma odd de 1,20 aí, que eu já acho uma completa loucura. E outra coisa boa para esse jogo é os cantos a favor do Arsenal, que tem média de 6,1. A média total do Arsenal é ruim, mas ele oferece poucos cantos para o seu adversário. Então, você pegar em mais de 4, mais 5 escanteios aí pro Arsenal, eu acho bom, até porque esse Sunderland vai ficar na retranca ali mesmo, né? E o Arsenal vai ter que criar jogadas, vai saber na linha de fundo, rodar a bola, criando assim oportunidades para escanteios. E esse Sunderland aí cede escanteios pro adversário, hein? 5 escanteios por jogo no mínimo, rapaziada. O caldo do Arsenal para mim é essa. Mais um favorito que tem um confronto um pouco tranquilo fora de casa essa rodada aqui, é lá no Campeonato Alemão, Borussia Dortmund. Vai enfrentar o Wolfsburg aí, pagando uma odd de 1,75 para o Borussia ganhar essa partida e vão tentar entender o porquê. Os últimos jogos do Borussia fora, ele tem aí uma derrota contra o Tottenham e uma derrota contra o City. Foram os únicos 2 jogos que ele perdeu nos últimos 10, rapaziada. E 2 jogos de Champions, Tottenham e City. Contra o Borussia, é claro que eles vão se sobressair, infelizmente. Aí teve aí alguns empates que dava para ter ganhado, mas não perdeu. Wolfsburg dentro de casa, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Empate, derrota. Caralho, mano. Como? Esse time é horrível, rapaziada. É horrível. Então, dupla chance aí, ou vitória do Borussia no ao vivo aí, é muito interessante. Pode ficar de olho nisso. Média de gols dos dois times aí, 3,1 no Wolfsburg e 3,2 nos jogos do Borussia. Bateu 1,5, 9 dos últimos 10 jogos do Borussia e 7 dos últimos 10 do Wolfsburg, rapaziada. No primeiro tempo, os dois têm médias boas de gol, 1,3 e 1,6. Vamos olhar aqui como que tá aqui, ó. Olha pra você ver, rapaziada. Gol no primeiro tempo, 95% de probabilidade. Nos últimos 10 jogos do Wolfsburg saiu, nos últimos 9 jogos do Borussia também saiu. Outra coisa para vocês ficarem atentos aí no ao vivo é esse golzinho do primeiro tempo. Agora em escanteios, vamos olhar aqui, 10,9
de média do Wolfsburg, 8,3 do Borussia. Não acho nada demais. Não é um jogo muito bom para trabalhar escanteio, né, rapaziada? Nos últimos jogos aí do Borussia, pra você ver, nos últimos 10 jogos, só em 3 saiu 9 escanteios no jogo, mano. Ainda mais jogando fora de casa, não é uma opção boa. A opção boa é o que eu falei pra vocês, golzinho no primeiro tempo ali, dupla chance do Borussia ou vitória do Borussia, que é só zebra pra fazer ele não vencer esse jogo. A gente também tem o Flamengo jogando pelo Campeonato Carioca amanhã, tá pagando uma odd de 1,08, coisa ridícula, muito ruim mesmo aí, essa odd do Flamengo, rapaziada. Mas vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Mengão. Tá complicado. Dentro de casa tem essa sequência boa, mas olha isso aqui, empatou com o Inter, perdeu pro Corinthians, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Fluminense. Então para correr aqui não muda muito pra gente saber o histórico dele, porque a gente sabe quem que é o favorito pra esse jogo e não tem o que se discutir. Dando uma olhadinha rápida na média de gols, 2,2 Flamengo, 1,8 do Sampaio Corrêa. Cantos, 10,5 do Flamengo e 9,3 do Sampaio Corrêa. Rapaziada, esse não vai ser um joguinho fácil pro Flamengo, tem toda aquela pressão envolvida de não conseguir ganhar os jogos, de ter essa dificuldade toda. Eu acho melhor nesse jogo aqui tentar explorar o mercado de gols no ao vivo. Quando começar o jogo ali, o Flamengo vai impor aquela pressão inicial ali. Então pegar um golzinho no primeiro tempo do Flamengo nesse jogo vai ser muito interessante, rapaziada. Até 1,5 gols aí nessa partida deve ser legal e vai estar pagando provavelmente uma odd de 1,25, 1,20. Então é bom para você colocar na sua múltipla, não para pegar sozinho. Odds vão estar bem esmagadas para esse jogo. Tentem fazer apostas aí durante a partida, golzinho no primeiro tempo, ou esse 1,5 gols depois ali que o jogo já tiver uns 15 minutos e não tiver saído gol ainda, fechou? Odd 34 pro Sampaio Corrêa. Também vale a pena às vezes ali colocar um capilézinho, porque vai que o Flamengo nessa sequência maluca consegue mais um jogo ainda pro Sampaio Corrêa, né? Aí é loucura. E o último palpite desse vídeo aqui, a última análise vai ser no jogo do Novo Horizontino contra o São Bernardo, rapaziada. Novo Horizontino aqui, líder geral, é o time aí com 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias, apenas uma derrota aí no Campeonato Paulista, pegando São Bernardo. São Bernardo é um time que fora de casa não é constante, empata com o Bragantino, conseguiu ganhar a Ponte Preta ali, mas vindo da sequência ruim, derrota, empate, empate, derrota. Então, o Novo Horizontino dentro de casa tem jogado bola, rapaziada. Olha esses últimos 10 jogos. Tem jogado bola esse time. Em 10 jogos, são 4 empates e 6 vitórias. 10 jogos invicto dentro de casa. Novo Horizontino não perde esse jogo contra o São Bernardo e tá pagando uma odd boa pro Novo Horizontino ganhar esse jogo, tá? Então é assim, rapaziada. Confie no Novo Horizontino para esse fim de semana, porque ele não perde para o São Bernardo. Média de gols, 2,3 no Novo Horizontino, 1,3 no São Bernardo. Primeiro tempo, 0,8, 0,4, não é interessante. Média de escanteios aí, 8,9 nos jogos do Novo Horizontino e 9,8 nos jogos do São Bernardo. Rapaziada, essas foram as análises de hoje aí, separamos os melhores jogos de sábado. Agora eu vou deixar para vocês o bilhetinho pronto, que para mim é a mais segura do dia. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Mais de 1,5 gols no jogo do Arsenal, jogando dentro de casa, favorito, é o líder da Premier League, vai amassar e fazer esses 1,5 gols com certeza. E o dupla chance do Aston Villa, que é o terceiro colocado, tá enfrentando um time muito ruim e estão pagando uma odd muito alta pro Aston Villa, porque o Barnum conseguiu 2 vitórias contra os times bons ali, já estão acreditando que vai conseguir emplacar a terceira contra o Aston Villa, que eu não acredito de jeito nenhum. O Rai às vezes cai uma vez no mesmo lugar, até cai de novo, mas a terceira vez, ganhar de 3 dos top lá da Premier League, eu acho muito difícil esse time conseguir, tá? Então esse aí vai ser o bilhete. Vou deixar a odd 15 para vocês aqui nos comentários também, junto com esse bilhetinho aí, que também vai estar o bilhete pronto dele. Os 2 bilhetes prontos lá nos comentários, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tamo junto e valeu!